Fala, torcedor vascaíno, o atacante Nuno Moreira está cada vez mais próximo de ser o novo jogador do Vasco. O português com o Vasco já tem tudo acertado, questões de tempo de contrato, questões salariais. Agora falta somente o Casa Pia, que é o time atual do jogador, se acertar com o Vasco da Gama, e que isso inclusive está bem próximo de acontecer. Já um jogador que a gente pode afirmar e confirmar que vai ser o novo jogador do Vasco é o atacante argentino Benjamin Garré. Inclusive, ele deve chegar no Rio de Janeiro amanhã à noite. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta nesse vídeo aí de 30 likes, beleza? Agora vamos para as informações, tem informações super importantes para a gente falar aqui. A primeira informação é sobre o atacante Nuno Moreira. Afinal de tudo, o atacante está bem próximo de ser o novo jogador do Vasco. O atacante Nuno Moreira já acertou o seu salário com o Vasco e também o tempo de contrato com o jogador, né? No entanto, o Casa Pia, que é o time do jogador atual, quer garantias financeiras para fazer o negócio com o Cruz Maltino. Para quem não sabe, o Vasco ainda deve dinheiro ao time português, o Casa Pia, pela contratação um tempo atrás aí do Cleiton Silva, né, que foi uma contratação feita pela 77 Partners. Então, para você ver, essa empresa maldita, mesmo ela ainda estando fora do Vasco, ela ainda prejudica o Vasco na janela de transferência. É muito complicado, cara, essa situação dessa empresa, esse imbróglio todo que o Vasco tem com essa empresa, a 777 Partners. Mas enfim, além dos papéis e documentos, a pedida do Casa Pia, que é o time português, é uma entrada maior no parcelamento que o Vasco vai fazer. Então vamos lá, essa informação foi dada pelo Lucas Pedrosa no SBT Rio. O que o Vasco vai fazer? O Vasco vai dar um dinheiro de entrada, vai fazer uma entrada, é como se fosse fazer um negócio, né? Ele vai dar uma entrada de 1 milhão de euros, não sei qual o valor exato, e aí depois vai pagar parceladamente, né? Então, para quem não sabe, o negócio aí gira em torno de 3,5 milhões de euros. Beleza? Então vamos lá, o Vasco já tá tudo acertado com o jogador, questão de salário, questão de tempo de contrato, agora falta somente o Vasco mostrar as garantias financeiras de que pode e que tem condições de pagar aí a multa rescisória do jogador. E aí, obviamente, se o Casa Pia se sentir confortável, ele vai liberar o jogador para o Vasco da Gama, beleza? Então é super normal essa situação, porque é a mesma coisa que você compra meu telefone e aí você não pagou meu telefone ainda, só que você quer comprar o meu computador. Só que, cara, como que eu vou te vender um computador se o meu telefone você não pagou ainda? Então, realmente, eles ficam com esse pé atrás com relação ao Vasco, porque o Vasco tá devendo eles ainda em relação ao atacante Cleiton Silva, que o Vasco contratou há um tempo atrás, né? Acho que é Cleiton Silva o nome dele. Enfim, informação importante. O Lucas Pedrosa trouxe essa informação que é o seguinte também, né? Como informamos exclusivamente no placar aberto da Placar, o Vasco aceitou pagar o valor da multa rescisória de 3,5 milhões de euros, né? Então, que é equivalente a cerca de uns 20 milhões de reais. De Nuno Moreira junto ao Casa Pia de Portugal. O time português só aceitaria negociar por essa quantia e o Cruz Maltino topou pagar de forma parcelada. Para quem não sabe, o Casa Pia recebeu uma proposta do Braga, tá? Para quem não sabe, o Vasco estava negociando com o Bruma, que era um atacante do Braga, e que o Bruma estava praticamente acertado com o Vasco. Só que a vinda do Bruma para o Vasco, o Braga ficaria sem jogador pela ponta esquerda. E o nome que o Braga cogitou era do Nuno Moreira, né? E aí tem muita gente naquela época que falou assim, pô, por que o Vasco não busca esse Nuno Moreira? Parece ser um bom jogador e tudo mais. Então tá aí, o jogador tá bem próximo de ser o novo jogador do Vasco, né? Então informação importante pra gente saber. E o que é? Por que eu tô falando sobre a situação? Porque o Braga, na época, ele fez uma proposta ao Casa Pia de 3 milhões de euros. E o Casa Pia recusou. Então, realmente, o Vasco tem que fazer uma proposta superior a 3 milhões de euros, né? Que seria 3,5 milhões de euros. Então, só por esse valor, o Casa Pia libera um jogador. Beleza? Porém, o Casa Pia ainda não aceitou definitivamente, pois pede garantias financeiras após a negociação com o atacante Cleiton, que o Vasco ainda na época da 77 Partners não cumpriu com o que estava combinado em contrato e atrasou o pagamento. Isso, obviamente, fez com que o clube português tivesse uma desconfiança. Isso é super normal, né? Como eu fiz aquele caso, né? Do meu telefone, você queria comprar meu computador. Só que você nem pagou meu telefone. Então, como que eu vou te vender uma outra coisa se você não pagou nem a primeira, né? Que eu vendi pra você. Então, essa desconfiança que o Casa Pia tem em relação ao Vasco é nítida, né? E é bem óbvio, é normal. Apesar de que o Vasco hoje, vamos dizer que
vai estar sendo bem gerido pelo presidente, questão de financeiramente e tudo mais, né? Diferentemente que estava com a 77 Partners, que a 77 Partners contratava jogadores e não pagava. Essa diretoria atual, pelo menos, ela paga tudo direitinho pelo que a gente vê, né? Nos noticiários e tudo mais. Então é isso, tá? Então o Casapia tem essa, vamos dizer, desconfiança no Vasco e por isso o Casapia pede as garantias, né? E o Cruz Maltino vem enviando as garantias, inclusive topando dar uma entrada financeira maior pela compra de Nuno Moreira e espera que o time português aceite ainda nesta semana para avançar a negociação. Com o atleta está tudo bem encaminhado. E o Vasco conversa diariamente com seu staff, né, que é seu empresário. A expectativa é que o negócio possa ser finalizado ainda nesta semana. Então, cara, a expectativa é que é ótima, né? Uma expectativa de que um jogador, para mim, que é de um nível alto, na minha opinião, que está em destaque lá no Campeonato Português, pode chegar no Vasco. É óbvio que não vai ser o Nuno Moreira que vai fazer o time do Vasco ser melhor do que um Flamengo. Não vai ser melhor. Mas o Nuno Moreira vai melhorar, né, o nosso time, para mim, ser contratando aí Benjamin Garré, Nuno Moreira, tem o Lloyd Augusto também, né, um angolano. Tem aí talvez o Fabinho da América Mineiro. Se chegasse jogadores para mim, fechou o primeiro semestre. E aí na janela do meio do ano, o Vasco busca outros jogadores e vê qual é a carência, né, do time, né, no meio da tabela, beleza? No meio do campeonato. Então vamos lá. O Nuno Moreira, ele é um jogador de 25 anos de idade. Tá? Jogador de 25 anos de idade, é um jogador bem novo, que é um jogador português. Ele tem 1,75 de altura. Ele joga na ponta esquerda, então pra você ver que realmente o Vasco estava buscando esse jogador que joga pela esquerda, buscou o Bruma, buscou o Brian Rodrigues e aí agora tá com o Nuno Moreira. É um jogador que tem contrato com o Casapia até o dia 30/6/2026, né? Então são pontos importantes pra gente falar. O jogador joga pela ponta esquerda, joga pela ponta direita, também joga como meio ofensivo. Então é um jogador que joga em ambas as posições ali. Mas a posição em que ele se destaca é na ponta esquerda. Para mim, é um jogador que vai chegar no Vasco para ser titular, para vestir a camisa e ser titular. Já o Garré, né, que é uma contratação que a gente vai falar já, a gente fala sobre a situação do atacante Garré, e aí eu contextualizo para vocês, tá? O que eu acho, a minha opinião. Vamos lá, desempenho atual do jogador. É um jogador aí, ó, que fez 23 jogos na temporada 24 e 25 lá no Campeonato Português. Ele fez 9 gols ao total, então são números muito bons. E tem 6 assistências. Ele fez 1.637 minutos jogados. É um jogador novo, né, que tem um físico bom, né, na minha opinião. É um jogador que pra mim chega pra ser titular no time do Vasco, beleza? Não sei se ele vai, cara, melhorar 100% o nosso ataque. Não sei como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Ainda mais que ele é um jogador português. Então, questão de dificuldade para se comunicar, ele não vai ter. Né? Igual o Payet, por exemplo, que é um jogador francês. Então, tem uma certa dificuldade. Já o Nuno Moreira não vai ter essa dificuldade, porque é um jogador português. A língua é bastante parecida. Então, é mais ou menos isso. Beleza? Então, a situação do Nuno Moreira é essa. O jogador, para mim, é um jogador que vai chegar no Vasco para ser titular. Como ele vai desempenhar ou não faço a mínima ideia. Mas, de início, eu aprovo 100% a contratação do atacante Nuno Moreira. Outro ponto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Garré, né? O Garré tá a caminho. O atacante Benjamin Garré, o atacante argentino, chega quinta ao Brasil. Então amanhã o atacante aí, Benjamin Garré, chega ao Rio de Janeiro. Ele sai de Antalya, Antalya, onde estava com seu ex-clube amanhã e vai para Istambul. Né? Da Turquia segue a Lisboa, saindo daqui na quinta pela manhã para desembarcar no Rio de Janeiro à noite. Então, cara, ele vai passar o dia inteiro aí de viagem, né? Até chegar no Brasil, até chegar no Rio de Janeiro aí, para, enfim, tirar as fotos com a camisa do Vasco, ser anunciado oficialmente nas redes sociais. Então, muita gente fala aí, eu só acredito quando o jogador veste a camisa, é anunciado pelo Vasco realmente. Cara, o Benjamin Garré só falta isso, né? A questão de papéis, ele já assinou praticamente todos os papéis de contrato. Então, praticamente aí, o Benjamin Garré tá acertado com o Vasco da Gama. Beleza? Então, é um jogador aí que vai chegar para ser reforço do Vasco da Gama. Então, essa informação foi dada aí pelo Atenção Vascaínos. Beleza? Informação importante pra gente saber aí. O Vasco ainda vai confirmar o horário, mas esta é a trajetória do atacante argentino contratado por 3 anos. Né? Então é importante a gente falar sobre a situação aí do atacante aí, Benjamin Garré. Dependendo do horário, a gente pode até fazer uma live, né? Você faria essa live com vocês, trocando essa ideia, acompanhando o voo do Benjamin Garré. Então, cara, a gente pode fazer essa live aí, uma live totalmente diferente, pode acompanhar.
o voo do Benjamin Garrett, trocando uma ideia e tudo mais. Inclusive, falando em live, hoje tem live, tá? Às 2 horas da tarde, então conto com a sua presença na live de hoje, às 2 horas da tarde, no nosso canal. Beleza? Tamo junto? Então, obrigado, tá, pessoal? Pela moral de todo mundo se dando no canal. Deixa seu like aí, dá essa moral pra gente, que é super importante. O Analisa Vasco colocou também, né? Mencionou o seguinte, que é algo muito importante. O Benjamin Garrett, ele já tá perto de ser anunciado, obviamente. Ele já começou a seguir o Vasco nas redes sociais. Então, pra você ver aqui, ó, né? O Benjamin Garrett já começou a seguir o Vasco da Gama no seu Instagram, né? Que é as suas redes sociais aí. Então, cara, é um jogador que tá realmente fechado com o Vasco praticamente. Esse a gente pode cravar que tá fechado com o Vasco. Ele vai viajar de longe pra vir pro Rio de Janeiro, não é à toa, né? Então, só se tiver algum problemas, sei lá, em exames médicos, alguma parada no departamento médico, aí pode babar a negociação. Mas questão disso, cara, o jogador já tá praticamente acertado com o Vasco. E tem tudo pra ser o novo jogador do time Cruz Maltino, beleza? Então, sobre o atacante Benjamin Garrett, um jogador de 24 anos, ele tem 1,72 de altura, né? Ele é um pouquinho menor do que o Nuno Moreira. É um jogador que joga pela ponta esquerda, é um jogador canhoto, né? Então, é um jogador que finaliza bem pro gol, bate bem na bola. Ele tem um contrato com o Krylia Samara, né? Krylia Sovetov. Ele tinha um contrato até o dia 30/6/2026. O valor de mercado dele é de 6 milhões de euros. O Vasco fez um negócio ali muito bom, na minha opinião, pelo jogador, né? Até porque, se a gente for mencionar, o jogador tem problemas físicos, é um bom jogador, é um jogador, se tiver 100%, ele vai ajudar o Vasco, só que o problema é essa situação física dele, né? Que acaba me preocupando um pouco. A situação física do Benjamin Garrett não é tão boa, não é das melhores, né? E a última partida que ele atuou, inclusive, lá no Krylia Sovetov, lá da Rússia, tem bastante tempo, inclusive, né? A gente pode até dar uma olhada aqui. A última partida que ele atuou foi no dia 7/12/2024, tá? Então, cara, aí tem praticamente aí 3 meses quase, né? 7 dias, enfim, praticamente 3 meses que ele não atua. Então, cara, creio eu que ele ser anunciado, chegar amanhã, vai ser anunciado e tudo mais, eu não sei se ele vai ser relacionado pro jogo de domingo, tá? Porque ele tá muito tempo sem jogar. Não sei se ele vai chegar a 100% fisicamente. Não sei como está a situação física do Benjamin Garrett. Mas é um jogador que tem certos problemas fisicamente. É um jogador que na temporada atual não tá jogando tão bem. Até muito por conta dessas lesões que ele tá tendo. Ele fez 18 jogos ao total, fez 2 gols e 1 assistência. Ele tem 1.025 minutos jogados. A gente pode dar uma olhada aqui na temporada passada dele. Foi a temporada onde o Vasco bateu o olho no jogador, né? Onde queria o jogador no meio do ano passado e não veio. Olha aqui, o jogador fez 25 jogos na temporada passada, 9 gols, 3 assistências. E fez 1.671 minutos jogados. Então é importante a gente mencionar sobre a situação aí do atacante Benjamin Garrett. Como eu falei pra vocês, eu ia falar, né? O Benjamin Garrett, eu já vejo ele disputando posição com o Adson, né? Lembrando que o Adson volta agora no início de março. Então, pra mim, eu vejo o Benjamin Garrett, lembrando que ambos jogadores jogam pela ponta direita, né? Eu vejo o Benjamin Garrett disputando essa posição com o Adson, que é um jogador muito bom, na minha opinião, e que pode agregar muito. E essa disputa não é ruim, não, cara. É uma disputa muito boa, de jogadores que têm qualidade. Então, é muito bom pro Vasco. Se é bom pros jogadores ou não, não sei. Mas pro Vasco é muito bom ter 2 jogadores de qualidade brigando pela sua posição. Já o Nuno Moreira, eu vejo já o Nuno Moreira chegando para ser titular no Vasco na ponta esquerda. Até porque a gente não vê outro, né? Então, mesmo se tivesse, eu acho que o Nuno Moreira tá bem superior a esses, né? Então é importante a gente falar sobre a situação aí desses jogadores. São jogadores que podem pitar no Vasco da Gama. O Benjamin Garrett já tá tudo certo, né? A diretoria demorou pra caramba pra contratar. Isso sem dúvida nenhuma, a gente tem que cobrar, a gente tá cobrando, mas você vê que todas as lives a gente vem cobrando a diretoria por contratações, pedindo. Hoje já é dia 19, faltam 9 dias para acabar a janela de transferência. A gente está contratando só agora. Mas enfim, espero que o Vasco aí faça um bom trabalho nesse quesito. Espero que esse Benjamin Garrett, Nuno Moreira, Luiz Augusto, Fabinho, quem chegar no Vasco, dê certo, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença toda. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas. E é nóis.